Capítulo 2. O Rei do Esgoto, Parte 1. Batman retornou à doca. Desta vez, ele não hesitou. Pôs a mochila de equipamentos secundários às costas e, com um leve empurrão das mãos enluvadas, removeu a grade de esgoto enferrujada que antes o barrara. O som do metal arranhando o concreto soou alto no silêncio da noite, mas logo foi abafado pelo rugido distante de uma cascata de água que corria pelas profundezas do sistema de drenagem. O Cavaleiro das Trevas desceu à abertura. A queda de 3 metros foi amortecida pelo uso discreto de sua linha de amarração e pelo impacto suave de suas botas reforçadas na lama escorregadia do fundo do poço. A escuridão era imediata e total. Não era a escuridão da noite de Gotham, que sempre carregava o brilho residual das luzes distantes. Era uma escuridão física, opressiva, que parecia ter peso e substância. O cheiro atingiu em cheio, mesmo através do respirador. Não era apenas o cheiro de sujeira, mas um odor corrosivo de lodo, mofo, esgoto bruto e a decomposição de matéria orgânica, misturado com um toque metálico de ferrugem. Era um cheiro que gritava abandono e doença. O ar era pesado, úmido e frio. Uma temperatura constante que nunca via o calor do sol. Batman ativou a luz subaquática montada em sua manopla. O feixe de luz amarelado cortou a escuridão, revelando um túnel cilíndrico de concreto cujas paredes estavam cobertas por uma camada viscosa de musgo e sedimentos. No centro do túnel corria o riacho de esgoto, a água escura e turva. Seus ouvidos, altamente treinados e auxiliados pelo filtro de áudio de seu capuz, captaram o eco assustador da água correndo. Cada passo que ele dava era seguido por um som squish e slurp, à medida que a bota afundava ligeiramente na lama escorregadia do fundo do poço. O silêncio opressor entre o eco das gotas e o murmúrio da água era perturbador. Qualquer som que Batman fizesse, por mais leve que fosse, reverberava nas galerias úmidas, alertando quem estivesse por perto. Ele precisava ser ainda mais silencioso do que o normal. O sistema de esgotos de Gotham era um labirinto vasto e complexo. Uma cidade debaixo da cidade, construída em camadas ao longo de um século. Para um forasteiro, era uma armadilha. Para o Batman, era um quebra-cabeça. Ele ativou seu sonar de pulso. Pequenos pulsos inaudíveis foram emitidos, e o retorno foi processado em seu visor interno, criando um mapa tridimensional do ambiente ao redor. Os ecos revelaram as paredes do túnel, o nível da água e a presença de tubos transversais e acessos laterais. O objetivo era seguir as pistas sensoriais deixadas pelas crianças. A primeira pista era o cheiro. Batman notou que em certas junções, o cheiro de lodo fresco e fezes era substituído por um odor levemente diferente, algo mais parecido com graxa de motor e metal oxidado, o cheiro dos objetos que haviam roubado. A segunda pista eram as pegadas. Ele usou sua luz especializada para iluminar as bordas dos túneis, onde a lama era mais fina. Havia pequenas impressões de pés descalços e de joelhos, muitas vezes marcadas sobre marcas de pneus de carrinho de mão, indicando que o tráfego de crianças por ali era constante. As pegadas eram incrivelmente leves, mostrando a habilidade delas de se equilibrarem e se moverem rapidamente sobre superfícies instáveis. Em uma das ramificações, ele encontrou uma pequena boneca de pano suja e rasgada, presa a um dos tubos de saída. Não era uma pista intencional, era um pedaço de infância deixado para trás. Alfred, estou me aprofundando. Encontrei vestígios de atividades regulares e o odor de lubrificantes. Eles estão indo para uma área que deve ter sido desativada, mais velha e profunda. Sussurrou Batman ao comunicador, a voz quase inaudível. Tenha cautela, mestre Bruce. O mapa daquela seção é fragmentado. Não sabemos se existem armadilhas de gás ou desmoronamentos, alertou Alfred. Batman avançou, ignorando a fadiga e a constante necessidade de se abaixar para evitar tubos baixos. Ele tinha que confiar em seus sentidos apurados e na leitura do sonar que guiava seus passos no escuro. Após cerca de 20 minutos de descida constante e desvios por galerias laterais, o túnel começou a mudar. O teto de concreto deu lugar a uma abóboda de tijolos antigos e o riacho central de esgoto foi desviado para um tubo inferior, deixando a maior parte do chão seco, embora coberta por uma espessa camada de lodo seco. O túnel de tijolo se abriu em uma galeria cavernosa e surpreendentemente grande.
O sonar de Batman registrou o novo espaço, uma câmara de drenagem principal desativada com cerca de 10 metros de altura e 40 metros de comprimento, um vestígio da engenharia do século XIX. A escuridão, antes absoluta, foi tingida por um brilho fraco e bruxuleante que vinha do centro da câmara, o que significava que eles tinham eletricidade ou, pelo menos, fogo. O ar aqui era ainda mais úmido, mas havia menos odor de esgoto e mais de fumaça de madeira molhada e alimento cozinhando de forma precária. Batman encontrou um ponto de observação atrás de um pilar largo de tijolos. Ao espiar, a cena diante dele era aterrorizante e patética. Era uma cidade subterrânea improvisada. A câmara estava repleta de pequenos barracos montados com materiais roubados e lixo, caixotes de madeira, papelão grosso e lonas de caminhão. Havia fogueiras precárias acesas em latas de lixo, fornecendo a luz fraca. No centro da cidade havia uma mesa improvisada feita de tambores de óleo e madeira, onde as crianças, os habitantes das profundezas, estavam ativamente trabalhando. Os objetos roubados estavam por toda parte, catalogados e organizados. Havia pilhas de fiação, motores desmontados, e os transistores roubados naquela noite estavam sendo manuseados com uma habilidade surpreendente por uma menina de talvez 9 anos, que usava uma luva grossa para proteger as mãos do calor da solda. A visão era de miséria organizada. Não era um lar, mas um campamento de trabalho forçado. As crianças se moviam em silêncio quase total. Seus rostos sujos eram expressões de resignação e medo constante. Os sons eram apenas o raspar das ferramentas, o pingue ocasional do metal caindo no concreto e o torcir seco de alguma delas. Batman sentiu a raiva fria. Ele não estava em um esconderijo de criminosos. Ele estava em um campo de exploração infantil, onde o medo havia substituído a lei e o amor. A tranquilidade macabra do local foi subitamente interrompida por um som que ecoou na galeria, o bater alto de um cajado de madeira no chão. O Sewer King surgiu de um túnel lateral mais bem iluminado, um acesso que ele, o rei, havia reservado para si. Sua figura era a de um palhaço trágico e sujo. Ele era um homem alto, mais curvado, de meia idade, com um corpo desleixado. Suas vestimentas eram uma mistura grotesca de trajes de inspiração real e a imundície do esgoto. Usava um casaco militar verde musgo manchado de lodo, botas de borracha de cano alto e, na cabeça, uma coroa improvisada de metal enferrujado e pedaços de vidro verde que brilhavam pateticamente na luz do fogo. Sua face era magra, suja, com olhos pequenos e brilhantes que denotavam uma obsessão maníaca. Sua voz era estridente, nasalada e exageradamente teatral, projetada para preencher o grande espaço, o que ele fez com arrogância. "Silêncio! Silêncio para o rei!" Ele gritou, batendo o cajado novamente. O claque alto fez as crianças encolherem-se e pararem imediatamente o que estavam fazendo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O Sewer King andou pelo meio da câmara, inspecionando o trabalho com a postura de um monarca insatisfeito. Ele parou em frente à mesa de trabalho e apontou o cajado para a menina que soldava. "Esta é a última remessa de suprimentos, meus pequenos duendes", ele disse, usando um tom paternalista doentio. Ele se dirigiu à menina. "Onde está o transistor que eu pedi? O componente de precisão, hein, ratita?" A menina, a ratita, estendeu a mão trêmula, segurando o pequeno transistor com cuidado. O Sewer King o pegou. Seus olhos vasculharam o rosto da menina e ele sorriu. Um sorriso cruel, sem calor, cheio de dentes manchados. Ele não a elogiou. Ele a usou como um exemplo de medo. Ele se virou para a assembleia de crianças, que o olhava com uma mistura de medo e lealdade forçada. Ele começou seu discurso, uma narrativa distorcida e maníaca que justificava a sua tirania. "Vejam bem, meus filhos perdidos, o mundo de cima nos traiu", ele gritou, o eco distorcendo sua voz. "A luz deles é uma mentira. As estrelas deles são frias e não se importam com vocês. Eles os abandonaram. Seus pais e mães estão lá fora nas ruas cheios de brilho e eles os descartaram como água de esgoto." Ele caminhou, a coroa enferrujada, quase caindo, gesticulando dramaticamente com o cajado.
Mas eu, o rei do esgoto, eu os recolhi. Eu lhes dei um lar, eu lhes dei um propósito. Vocês são os únicos que entendem o verdadeiro poder de Gotham, que flui pelas profundezas. O mundo de cima é podre e hipócrita, e o nosso subsolo é o seu coração batendo no escuro. Sua voz se tornou quase um sussurro, então um rosnado alto. E o mundo de cima tem regras, regras estúpidas. Não roubarás, não farás mal. Essas regras são para os fracos. Ele parou em frente a um menino, de rosto pálido e corpo fraco, que tentava disfarçar a tosse. Você, a goteira, o que você fez hoje para o seu rei? Ele se encolheu e gaguejou. Eu encontrei um cabo de força, majestade. E o que mais? Exigiu King. Eu dormi por um momento, majestade. Eu estava cansado, confessou Goteira com a voz falhando. Ah, a preguiça, o pecado da superfície. Nós não toleramos o cansaço aqui, Goteira. O reino precisa de trabalho, de disciplina, de medo. Ele levantou o cajado e, para o horror de Batman, que observava imóvel, puniu o menino publicamente. O som seco e chocante do impacto do cajado na mão de Goteira ecoou na câmara, e o menino soltou um gemido abafado e caiu no chão, segurando a mão ferida, mas não chorou. Lembrem-se, medo e obediência é o que mantém este reino vivo. Se vocês me obedecerem, o mundo lá em cima nunca mais os tocará. Se me traírem, eu os atiro na correnteza principal. Agora voltem ao trabalho, seus duendes. O reino espera. O claque do cajado finalizou o discurso. As crianças, traumatizadas, voltaram imediatamente ao trabalho em um silêncio ainda mais profundo, os olhos fixos nas tarefas, tentando se tornar invisíveis. O ato de punição pública não era apenas para impor disciplina, mas para confirmar a exploração e a soberania do Sewer King. Batman, na escuridão, sentiu a sua raiva ferver em seu peito, uma intensidade que quase o traiu. Aquele homem não era apenas um criminoso comum, ele era um monstro que explorava a inocência e o desespero. A descida havia terminado. A caçada estava prestes a começar. Capítulo 2. O Rei do Esgoto, Parte 2. A punição pública havia restaurado o silêncio e o medo na galeria subterrânea. O Sewer King, satisfeito com sua demonstração de poder, afastou-se da área de trabalho, caminhando em direção a uma alcova elevada, onde havia um trono improvisado feito de canos velhos e um colchão de mola rasgado. Ele sentou-se, observando seus súditos com a satisfação do tirano. Batman, oculto pela vasta sombra do pilar de tijolos, começou sua infiltração. Sua armadura, tratada para o ambiente, movia-se com a leve fricção do tecido reforçado e o cuidado milimétrico de suas botas ao pisarem no lodo seco. Cada músculo em seu corpo estava tenso, pronto para a ação, mas ele precisava de mais informações antes de agir e arriscar a segurança das crianças. Ele usou a cobertura dos pequenos barracos e pilhas de sucata, movendo-se em direção à mesa de trabalho central. Sua luz estava desativada, confiando inteiramente em sua visão noturna aprimorada pelo capuz, que captava as fracas fontes de luz das fogueiras e as transformava em imagens discerníveis. A rotina de exploração era revelada em detalhes perturbadores. As crianças estavam trabalhando em um projeto de construção que parecia ser um grande painel de controle ou uma central de rádio. Havia uma estrutura metálica inacabada e os componentes eletrônicos roubados estavam sendo meticulosamente encaixados e soldados. A habilidade manual delas era chocante, produto de uma coerção constante. Um menino pequeno estava descascando fiação de cobre com os dentes e uma faca cega. O som era um arrastar metálico baixo e rítmico. Outra criança, sentada sob um cano gotejante, estava martelando pedaços de sucata para alisar o metal,
um ruído clanque abafado que parecia acompanhar o batimento cardíaco daquele reino sombrio. O Batman percebeu que o trabalho era a única coisa que as mantinha vivas. O Sewer King não lhes dava comida ou abrigo real, mas as obrigava a trabalhar em troca de uma mísera sobrevivência, reforçando a ideia de que o mundo de cima era inútil e que apenas o seu reino oferecia propósito. Ele observou a Hatita, a menina mais velha, que parecia ser a capataz não oficial. Seus movimentos eram os mais eficientes, mas os ombros caídos e a ausência total de expressão em seu rosto revelavam a carga emocional do terror. Ela inspecionava o trabalho dos outros com a mesma rigidez que o Rei do Esgoto impunha a ela. Batman precisava chegar ao centro de tudo, a torre de rádio/controle que eles estavam montando, para entender o plano final do Sewer King. O tempo estava se agotando. Batman deu mais um passo, contornando a sombra de um carrinho de mão virado. Suas luvas roçaram a lateral de uma pilha de latas de comida vazias. O som tchink de latas de metal foi ínfimo, mas na quietude daquele lugar era um tiro. O menino magro, Goteira, que acabara de ser punido, estava mais perto o suficiente para ouvir. Seu corpo, ainda tremendo ligeiramente pelo golpe, estava voltado para a pilha de latas. O menino congelou. Seus olhos, grandes e aterrorizados, viraram-se lentamente. A luz fraca captou o reflexo branco nos olhos do Batman. O reconhecimento instantâneo de uma ameaça, de um adulto do mundo de cima, superou o medo da punição do Rei do Esgoto. Goteira não gritou por socorro, ele gritou de puro e instintivo pânico. Foi um grito agudo e estridente, mas breve, imediatamente interrompido por um engasgo. Ele apontou o dedo trêmulo para a sombra onde Batman estava. O silêncio na câmara foi quebrado como vidro. A reação do Sewer King foi imediata. Ele saltou de seu trono com a agilidade surpreendente de um louco. "O quê? O que é isso, Goteira?" O rei gritou, a voz distorcida pela raiva e pela surpresa. "Mentiroso, eu o punirei de novo." Mas antes que Goteira pudesse responder, o King viu a silhueta inconfundível, alta e negra, emergindo das sombras. A figura imponente do Batman era uma afronta direta à sua autoridade, um símbolo do mundo de cima que ele desprezava. "É ele, o morcego, o demônio da superfície. Ele veio roubar meus filhos e destruir meu reino!" berrou o Sewer King, sua voz ecoando com uma fúria selvagem. Ele agarrou o cajado e correu em direção a Batman, tropeçando na pressa. As crianças, ao contrário do esperado, não fugivam. Elas se encolheram ao redor da mesa de trabalho, olhos agarlados, paralisadas entre o medo do Batman e o terror do Sewer King. A doutrinação delas era profunda. O rei era perigoso, mas previsível. O morcego era uma lenda sombria, um arauto do caos. A luta começou antes que Batman pudesse dar mais do que 2 passos. O Sewer King, apesar de sua aparência desleixada, era incrivelmente rápido para um homem de sua estatura. Ele não usou táticas sofisticadas, ele usou a brutalidade pura. Enquanto corria, ele pegou uma grande chave de inglesa de um gancho na parede. O metal pesado e sujo se transformou em sua arma improvisada. "Destruam-no! Atacai o intruso, meus duendes!" O King berrou, lançando-se contra o Cavaleiro das Trevas. No entanto, as crianças hesitaram. Elas se entreolharam, o terror em seus olhos. A imagem de Batman na parte 1, que não as havia ferido, contrastava com a dor imediata que o Sewer King lhes impunha. Elas permaneceram imóveis. A hesitação das crianças injetou uma fúria redobrada no Sewer King. Ele via a desobediência e traição se formando. "Seus vermes ingratos, eu lhes dei um lar. Eu os dou ao morcego para que os esmague", ele urrou, virando-se momentaneamente e empurrando violentamente Goteira. O menino caiu com um baque surdo ao lado da fogueira, quase se queimando. O rei então girou, desferindo um golpe horizontal com a chave de inglesa diretamente na cabeça de Batman. O som do metal pesado acertando a armadura reforçada de Batman foi um clang ensurdecedor. Um som que ecoou pelas paredes úmidas da galeria. O impacto foi forte, mas não abalou o Batman. Ele estava preparado para a violência. O Cavaleiro das Trevas contra-atacou. Seu movimento foi defensivo. Ele segurou o pulso de Sewer King, aplicando apenas a força necessária para neutralizar a arma. Ele não queria que a chave de inglesa se tornasse um perigo para as crianças.
Você acabou com isso, King, rosnou Batman. Eu sou um rei morcego, e este é o meu domínio. O Silver King lutava com a força descontrolada de um maníaco. Ele cuspia e gritava, tentando se desvencilhar do aperto de aço do Batman. A luta começou rapidamente para o centro da câmara. Esta não era uma luta limpa nos telhados, era uma luta suja na lama e no lodo. O Silver King era caótico. Ele mordia, quecava e se debatia, usando o ambiente a seu favor. Ele conseguiu se soltar momentaneamente do Batman e correu, pulando sobre uma ponte precária de tábuas de madeira que atravessava uma vala de drenagem profunda e lamacenta. Batman o seguiu, mas teve que ter extremo cuidado. Ele tinha força para arrancar o King da ponte, mas o risco de desmoronamento era real, e ele não podia ferir as crianças que agora assistiam à luta aterrorizadas, como se estivessem vendo um espetáculo cruel de marionetes. O Silver King chutou uma das tábuas da ponte, fazendo-a cair com um splash na vala. Aqui embaixo, morcego, você não é o predador. Você é apenas mais um rato. Zombou o King, usando a única vantagem que tinha, o conhecimento íntimo daquele ambiente. Batman usou seu gancho de garra fino para se ancorar em um tubo acima. Ele se impulsionou sobre a vala, aterrissando suavemente perto do Silver King. O rei, desesperado, tentou uma manobra perigosa. Ele agarrou punhados de lodo e lama do chão e os jogou no rosto do Batman, tentando cegá-lo e contaminá-lo. As botas do Batman escorregavam no lodo enquanto ele tentava se esquivar. O Cavaleiro das Trevas conseguiu prender o braço do Silver King. Ele aplicou uma chave de braço controlada, projetada para imobilizar, sem quebrar. O King gritou, um som de dor e frustração. Chega! O seu reino acabou, declarou Batman. O Silver King, no entanto, tinha um último truque. Com uma contorção surpreendente, ele se livrou do aperto de Batman, mergulhando na água suja de uma poça profunda ao lado. Ele emergiu, sujo e ofegante, mas com um brilho maníaco nos olhos. O Silver King estava cambaleando momentaneamente neutralizado, mas não derrotado. Ele usou o momento para se afastar de Batman, em direção ao túnel de onde viera, gritando. Voltem para mim! Eu os protegerei dele! Ele é o demônio de Gotham! Ele os levará de volta para a superfície para serem abandonados novamente! Ele é uma mentira! Batman usou este momento para falar com as crianças. Ele se virou para elas, ajoelhando-se na lama, uma postura de humildade e não de ameaça. Sua voz grave e suave era um chamado de misericórdia e razão. Eu não sou seu inimigo, disse Batman, olhando diretamente para a ratita, que ainda estava agarrada à mesa. Eu sei o que ele fez com vocês. Eu não os abandonei. O silêncio era tenso. As crianças estavam no limiar da escolha. A lealdade forçada ao King, nascida do medo e da dependência, lutava contra a esperança recém-descoberta de que o ser sombrio diante delas era diferente. Goteira, o menino punido, tossiu novamente, olhando para a mão ferida. Ele deu um passo hesitante para a frente. Ele me dá comida, sussurrou a ratita, sua voz rouca. Ele me diz o que fazer. Se eu voltar para lá, eles me batem de novo, eles me largam na rua. Eu não vou bater em você. Eu não vou largá-los na rua, prometeu Batman. Mas a doutrinação era uma âncora pesada. Enquanto as crianças mais novas, incluindo Goteira, mostravam um flicker de esperança, a ratita e outras duas crianças mais velhas recuaram. O medo do desconhecido na superfície era maior do que o medo conhecido do rei. Nós não vamos! Nós ficamos com o rei! Ele é o nosso único rei! Gritou a ratita, pegando um pedaço de metal. Sua lealdade forçada havia se solidificado em defesa. O Silver King, percebendo que a maior parte de seus súditos permanecia no lugar, soltou uma gargalhada histérica do túnel de onde emergira. Ele havia ganhado tempo. Você vê, morcego? Este é o meu reino, e você está perdendo!
Ele então soltou um último grito de escárnio enquanto entrava na escuridão. Você pode ficar com os vermes mais fracos. Eu tenho que cuidar dos meus controles. Você não vai me pegar. Eu controlo a água. O Silver King havia conseguido escapar momentaneamente, desaparecendo no labirinto de canos. Batman viu a escuridão engoli-lo, e a menção de controles e água enviou um arrepio de urgência por sua espinha. O plano do rei não era apenas construir uma fortaleza, mas controlar o sistema de esgoto, e ele estava pronto para usá-lo como uma arma. O Cavaleiro das Trevas teve que tomar uma decisão rápida: perseguir o vilão ou garantir a segurança das crianças que demonstraram coragem para se afastar do tirano. Ele olhou para a goteira e as outras crianças mais novas que estendiam as mãos em busca de salvação. A prioridade era clara: